Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. E a emoção do dia são as tarifas aí entre Trump e Europa que estão sacudindo o mercado, né? Então, ontem nós tivemos Martin Luther King, que foi feriado nos Estados Unidos, o mercado ficou fechado, mas os mercados futuros rodaram e a Europa também rodou, né? Japão, Ásia toda, e o Brasil também, né? E nós tivemos um dia de correção. Então, ainda não temos mudança de tendência, mas a correção está mais forte do que o esperado aí, tá? Dado que estamos em topo histórico, né? Então, hoje nós vamos dar uma olhada aí nesses futuros, que abriu com gap de baixa já no domingo à noite, né? Todos os futuros no mundo inteiro, e rodaram ontem para baixo e hoje, durante a madrugada, continuaram para baixo. Nesse momento, estamos vendidos no S&P 500, porque está fazendo pivôs de baixa, tá? E a Europa também está acompanhando, porque atenção, agora a Europa mandando exército, países europeus mandando exército para a Groenlândia, para defender a Groenlândia, ou seja, não, eu acho, sinceramente, acho que não vai rolar nada disso, mas atenção, o mercado não gosta disso daí. E, em contrapartida, o nosso ouro, prata, continuam rompendo topo e fazendo topo histórico, exatamente por causa da fuga para a segurança. Nesse momento, já com tudo a favor desses ativos, né, obviamente eles são os mais beneficiados. E o Brasil ficou no lenga-lenga, tá? Ontem não aconteceu muita coisa, ficou mais ou menos na mesma, e vamos olhar tudo isso daí nos gráficos. Então, não vamos perder tempo, vamos para o que interessa. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, você vê que não parece que foi ruim, né? Porque ontem o dia até que se segurou, hoje é que está virando para baixo, tá? Nós vamos ver isso daí nos gráficos. Já o S&P 500, isso daqui é o resultado de sexta-feira, né? Ontem o mercado ficou fechado, então sexta-feira estava tudo normal. De hoje para amanhã nós vamos ver uma situação diferente, a gente já está vendo aí os gaps de baixa na abertura, tá? E para ilustrar o que eu falei para vocês na abertura, esse daqui é o mapa de calor dos futuros, né? Então a gente vê aqui, ó, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, todos os futuros aqui para baixo. Aí tem as commodities aqui na meiuca, né? Commodities e bonds, sem muita coisa. Agora as commodities metálicas aqui, tá claro, né? Tudo para cima, né? E as moedas também contra o dólar estão se valorizando, né? O dólar se desvalorizando e o Bitcoin também sofrendo, tá? Que é risk off, que é o que está acontecendo. E aqui já fica claro, né, a correção na hora que a gente coloca o VIX. Vejam o gapão de alta aqui, já trabalhando acima dos 20 pontos, né? E então esse daqui era o nosso limite, né, de volatilidade. Aí ele já estourou aqui. Então nós realmente estamos com o mercado estressado e é dessa forma que a gente tem que operar. Vamos ver como é que isso daí vai afetar o Brasil. Ontem não afetou, vamos ver hoje, né? Outra coisa que estressou aqui foram os juros dos títulos do Tesouro Americano, né? Todos os bonds estressaram, então fez pivô de alta aqui, um péssimo sinal. Europa ainda não fez pivô de alta, mas está indo para cima, voltar a testar topo, né? Reino Unido reagindo a esse fundo e o Japão metendo aqui pirocossu aqui para cima, olha, saindo fora desse canal aqui que vinha de lá de trás, né? E agora ele começa a operar fora desse canal. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso daqui me preocupa muito, tá? Isso daqui talvez seja o que mais me preocupa com relação ao mercado. Obviamente tem um monte de coisa acontecendo aí no mundo, né, que são preocupantes, mas com relação à bolsa, o que acontece? Quando você vê os juros saindo do patamar que estava, indo para esse patamar, lembra o que aconteceu quando a gente saiu da pandemia nos Estados Unidos, o juros estava zero e aí começou aquela alta de juros, foi até 4,5%, vocês lembram o que aconteceu com a quebradeira de bancos, né? Lembra, foi uma sequência de vários bancos quebrando. Por quê? Os bancos, eles têm como reserva títulos do Tesouro, todos os bancos funcionam desse jeito. E aí, se os títulos do Tesouro se desvalorizam, por que eles desvalorizam? Porque o juro sobe, né? Então, você tem um título velho que paga poucos juros, o juro subiu, aquele título velho, ele se desvaloriza. Então, isso daí vira uma desvalorização do balanço do banco, né? E chega uma hora que os bancos não aguentam. Então, isso
com certeza está acontecendo no Japão, mas por enquanto eles estão lidando. Se começar a quebrar banco no Japão, que nem aconteceu lá nos Estados Unidos, nem lembro se foi 22 ou 23, nós vamos ter realmente consequências, tá? Então, isso é uma coisa para a gente ficar de olho. Olhando aqui o SP500, né, veja que eu tinha traçado essa linha aqui, né, muito pelos 60 minutos que eu fiz ali na análise do fim de semana, porque ele tinha toda essa região aqui, ó, esses fundos, topos anteriores, fundo e tal, e eu falei que essa bandeira de baixa aqui, ela estava com cara de que ia vir testar aqui essa região aqui dos 6.800, 6.820, né, esse era o meu alvo, né, então, conforme eu falei, eu estou vendido aqui desde o acionamento dessa bandeira, né? Isso daqui foi durante a madrugada, e nós estamos agora aqui em torno do 6.818, tá? Então agora vamos ver como é que reage aqui, mas por enquanto não tem nenhuma indicação de reação nessa região, tá? O que é um mau sinal, esse negócio se perdeu o fundo aqui, aí o próximo destino desse negócio agora é aqui embaixo, no 6.730, né? Olhando aqui a Nasdaq, veja que também começa a virar para baixo. A Nasdaq tem um agravante que ela deixou um topo mais baixo aqui. Obviamente, enquanto estiver acima desse fundo aqui, não é nada de tão preocupante assim, mas veja que está todo mundo indo para baixo, né? O Dow Jones já numa situação mais confortável, porque ele está no zigue-zague de alta ainda, né? Tá longe do fundo aqui, mas um barrão de baixa aqui. Lembrando, isso aqui futuro, antes do mercado abrir, né? Aí a gente vê o Russell 2000, que ontem ficou fechado, né? Ele estava aqui tranquilão, né? Olha só o gapão de baixa que ele está vindo aqui. Por enquanto, como eu disse, não é mudança de tendência, porque isso aqui pode ser só um pullback no topo anterior rompido, né? Olhando a Europa, veja que o Eurostoxx 50 estava aqui numa bela de uma alta, meteu 2 dias para baixo aqui, de novo. Tem as retrações de Fibonacci aqui, tem a média, tem um monte de coisa para o preço se segurar nessa região. Então, é uma correção forte, ok, mas é uma correção numa tendência de alta. A Alemanha, a mesma coisa, né? Tinha rompido essa região, agora está vindo aqui testar, olha só o tamanho da barra nesse momento. O DAX aqui futuro está corrigindo 1,5%. É bastante coisa para índice, né? 1,5%. O Reino Unido também fazendo a correção, mas é zigue-zague de alta. A França, já que é mais fraca, né? Corrigindo com mais força, deve vir testar esse fundo aqui. E a Espanha, que está mais forte, a Espanha e a Itália, né, estão corrigindo um pouco, tem bastante espaço para corrigir. A Itália, já corrigindo um pouco mais, deve vir testar aqui essa linha de tendência aqui embaixo, né. Indo para a Ásia, nós temos a China, que também está corrigindo, mas dentro da consolidação, e o Japão até que está se comportando bem, né. Eu acho que quando a coisa começou a piorar, o mercado já estava fechado. Então, provavelmente, de hoje para amanhã, esse negócio aqui deve fazer uma correção maior se o mercado continuar desse jeito, tá? Os mercados emergentes, estava tudo ok, e olha, isso daqui é uma boa notícia para o Brasil, né? Porque você vê que o gap está pequeno aqui nos mercados emergentes e o EWZ também quase sem gap, né? Então, a gente deve continuar ali na mesma lenga-lenga. Vê aqui a Argentina também, ó, praticamente sem gap, então isso não está afetando muito. Outra coisa também é o petróleo. Veja que o petróleo não está estressado, nem para cima nem para baixo, continua na mesma região. Isso daqui é uma boa notícia, tá? Eu acho que o que acontece? Quando o mercado está muito para cima, está todo mundo comprado, com ganhos, lucros altos, né? Acontece qualquer tensão, todo mundo coloca o lucro no bolso, ninguém vai ficar bobeando isso daí. Eu acho que é isso que está acontecendo aí com esses índices, tá? Pelo menos por enquanto. Minério de ferro voltando aqui, devolvendo toda essa alta, voltando a testar o topo anterior rompido. O cobre ainda não reagiu, está aqui, mas o ouro fez mais um rompimento aqui, então agora ele se livrou aqui dessa projeção de Fibonacci, 1.8, o próximo alvo dele agora aqui é nos 4.900, né? Ele deve ir para lá. E a prata também continua subindo aqui, olha, mesmo indo devagar, ela vai indo cada dia mais próximo dos $100, né? Obviamente, chegando mais perto, vai começando a ficar cada vez mais difícil, né? Mas tem tudo para ir lá testar os $100, né? A platina e o palladium continuam aqui na mesma, né?
O níquel ainda não saiu também dessa região, e o urânio, olha só, ontem, ontem não, isso aqui foi a barra de sexta-feira, né? Fez o rompimento, hoje está voltando um pouquinho, mas continua com força aqui. O DXY que estressou, né? Veja aqui que perdeu essa linha de tendência aqui do diário, né? E vindo aqui para baixo, né? Então o dólar se desvalorizando e os títulos do Tesouro subindo os juros, né? Quem está se desvalorizando também é o Bitcoin. Então nós temos essa grande bandeira aqui, né? Vamos ver se segura nessa região, mas olhando aqui nos 60 minutos, ele acionou uma bandeira de baixa aqui clássica, né? E chegou no primeiro alvo e agora está indo para o segundo, né? Então, o que é essa bandeira de baixa aqui? Desde que ele perdeu esse fundo, né? Fez essa pernada, aí estava aqui embandeirando, e aí perdeu aqui e veio direto para cá, né? Então, Bitcoin realmente sofrendo, né? E o Ethereum também num movimento parecido, né? Também numa correção. Isso é normal quando o mercado está estressado com risco, as criptomoedas sofrem, tá? As magníficas, tá todo mundo abrindo com gap de baixa, né? Você vê o Google está no top histórico, está com gap de baixa, a Apple estava corrigindo o gap de baixa, a Microsoft também corrigindo o gap de baixa, a Amazon que estava tentando subir, olha, devolveu tudo aqui. A Netflix tem balanço hoje, tá? E a Netflix já caiu bastante, ela não está com gap. Mas hoje é dia de balanço de Netflix, vamos ver o que acontece aí de hoje para amanhã, né? Tesla também com gap de baixa e Nvidia também com gap de baixa. Então, ou seja, o mercado está pesado, então vamos ver agora o Brasil como é que está. O Brasil, olha só, os DIs continuam na mesma aqui, então ontem tivemos um dia de baixa aqui, eu acho que não deve acontecer grandes alterações. O nosso índice, ontem, ele abriu com gap de baixa, subiu um pouquinho, mas não deu para fazer muita coisa, né? Quando a gente olha aqui os 60 minutos, veja que ele ficou bem enroscado, né? Quem tentou comprar não foi para lugar nenhum, quem tentou vender também devolveu tudo. Então, isso daqui ainda está em tendência de alta, ele deveria ir para cima. Com o mercado pesado do jeito que está, é difícil de ele ir para cima, né? Então a gente tem que operar com cautela. Vamos ver se tem algum gap hoje, mas eu acho que não, ele deve continuar nessa região aqui, tá? O dólar continua nessa região aqui de fundo, né? Começando a reagir. O dólar, ele se desvalorizou em relação ao mundo, então ele deveria também se desvalorizar aqui, né? Mas eu não sei se vai perder fundo, eu não contaria muito com isso, né? Esse fundo aqui é muito importante no gráfico diário, né? E ele está aqui testando já faz um tempo, né? Olhando as small caps, ontem não saiu do lugar e hoje deve continuar na mesma, né? O Itaú também, o Bradesco, e aí olha só, todos os ativos aqui mais ou menos na mesma, né? Essa venda aqui do Banco do Brasil permanece, a Sambi continua consolidada, a Vale continua na mesma região, mas isso daqui deve fazer mais uma pernada de alta assim que o minério de ferro começar a se recuperar. Você vê que o minério de ferro está corrigindo, mas a Vale está sustentando, né? E a Petrobras também sustentando aqui no topo, né? Ainda não acionou essa venda aqui dessa resistência, né? Acho que está esperando o petróleo corrigir mais, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Não deixe de deixar o seu like aí no vídeo, se você está curtindo, né? Também se inscreve nos canais aí, no YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé, tem live todo dia às 8h15. Amanhã não está tendo live porque o Modé está confuso lá de 7 horas lá nos Estados Unidos, mas ele está voltando, essa semana volta ao normal, tá? E no meu X, @mdroberto, onde tem muito conteúdo sobre o mercado internacional, todo dia, vários posts ali, e também dicas dos meus trades no mercado internacional, meus swing trades, tá bom? Estou ali todo dia postando. Então, valeu, um abraço.